Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você exatamente sobre planos, sonhos, projetos, sobre propostas que nós temos, que nós nos desafiamos e, como exemplo, o povo de Deus. Em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente deve ouvir e ver o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso, o que ela nos ensina sobre isso. E o povo de Deus, depois que eles já haviam se estabelecido, o Senhor agora governava eles através de juízes. Então esses homens, eles traziam a palavra de Deus, a direção de Deus do que eles deveriam fazer. Mas o povo, eles começaram a olhar ao redor. E ao redor eles viam nações e viam que essas nações tinham reis. E eles começaram a querer reis. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, Deus, Ele dirige as nossas vidas e Ele quer dirigir as nossas vidas. Nós não precisamos olhar ao redor o que outras pessoas têm, o que outras pessoas fazem, o que outras pessoas querem fazer para que nós sigamos a nossa vida. Nós precisamos simplesmente nos colocar debaixo da orientação de Deus e seguir o que Deus tem para nós. E aquele povo começou a querer outro rei. Eles, naquele momento, quando eles pedem um outro rei, é porque eles abrem mão do reinado de Deus na vida deles, do governo de Deus na vida deles. E eles agora querem ser governados por um rei humano, um rei que eles veem que está ali no seu castelo. E o Senhor vai falar com eles assim: olha, se vocês quiserem ser governados por esse tipo de rei, vocês vão pagar impostos, vocês vão guerrear as guerras dele, vocês vão ser escravos deles, vocês vão ficar submissos a eles. E foi trazendo todas as objeções, todas as coisas que o Senhor já conhecia e que eles não tinham noção, porque eles nunca foram governados por um rei humano. Mas ainda assim eles queriam um rei humano. E o Senhor chamou aquele povo de dura serviço. Por quê? Porque era um povo que tudo que se falava, que tudo que orientava, eles sempre faziam o contrário. Eles murmuravam, eles desobedeciam, eles enganavam, eles mentiam, eles idolatravam. Então, tudo que o Senhor falava com eles, vai por aqui, eles faziam errado. Mas o Senhor governava eles e o Senhor ainda cuidava deles ali, porque eles estavam debaixo da responsabilidade do Senhor. Desde quando o Senhor tirou eles do Egito, eles estavam debaixo da responsabilidade do Senhor. Mas agora, não mais. Agora eles vão ter um rei. E eles vão se comportar de acordo com o rei. Tem rei que era temente e fiel ao Senhor. Então, nesse tempo, eles ganhavam todas as suas lutas, as suas guerras. Eles eram vitoriosos. Mas tinham reis que faziam tudo o que era mal diante de Deus. Então, agora o Senhor já não tinha mais o compromisso de trazer vitórias para eles, porque eles andavam de acordo com o seu rei. Da mesma forma, nós. Quando nós abrimos mão do governo de Deus nas nossas vidas, nós estamos sujeitos aos erros e às falhas que são inerentes a qualquer processo. Mas quando nós colocamos o Senhor como nosso governante, como o nosso rei, como a pessoa que conhece o nosso futuro, a pessoa que tem a onisciência, tem a sabedoria, tem o controle, tem o domínio de todas as coisas, e que já preparou um futuro para nós, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, é tudo mais fácil. E alguma coisa, quando não está muito boa, a gente já pode chegar e falar: Senhor, não está bom isso aqui. E o Senhor, Ele dá garantia de vitória para nós. Agora, se andamos nos nossos passos, estamos sujeitos àquele povo, como aquele povo, a derrotas. Por quê? Porque não temos quem conhece e que tem o poder de mudar a história. Estamos caminhando só. Aquele povo caminhou só. E aquele povo teve muitas consequências drásticas. Por fim, chegou um tempo que eles estavam tão fora do plano e propósito de Deus, eles estavam tão fora da direção do Senhor, que o Senhor vai entregá-los para quê? Para o exílio. Vai falar assim: olha, então vai com o seu rei. Se o rei conseguir ganhar, ganha. Se não conseguir ganhar, não ganha. Os outros reinos eram mais organizados. Eles eram mais fortes. Eles tinham mais exército. Eles tinham mais cavalos. Eles tinham mais cavaleiros. Eles tinham mais carruagens para a guerra do que o povo de Deus. O povo de Deus, eles tinham somente Deus. E Deus sozinho fazia toda a diferença. Por isso tem uma passagem que diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalos, eu confio no Senhor. Porque o Senhor sozinho dava conta de todos os carros e cavalos. Mas eles não entenderam isso e não viram isso. Eles preferiram andar no caminho dos outros homens. E assim eles foram para o exílio e foram derrotados durante muito tempo.
E para que a gente não permita que a nossa vida seja derrotada aqui, nós precisamos confiar no Senhor. E se nós não queremos ter a nossa vida derrotada eternamente, nós precisamos abrir mão de tudo que é daqui para poder vivermos o plano e o propósito de Deus, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu gostaria de deixar com você essa mensagem para que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. Não abra mão. Não abra mão. Se arrepende e faz o caminho de volta para que você seja vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.